Eu sou o Matheus Mello, sou do curso de agronomia, estou no segundo ano e no terceiro período e sou a dupla da Daiane. Oi, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou acadêmica do terceiro período da agronomia na Unicentro e hoje eu e meu colega Matheus vamos apresentar a nossa coleção entomológica de insetos imaturos em via úmida. Bom, aqui nós temos uma ninfa de cigarrinha. Podemos ver que suas asas ainda não estão desenvolvidas. Essa cigarrinha é conhecida como a cigarrinha das pastagens. Ela pertence à ordem Hemiptera e à subordem Alcenorrhyncha, e também à família Cercopidae. Essas cigarrinhas provocam danos em gramíneas forrageiras, as que são utilizadas na pecuária para a alimentação animal. Algumas são pragas também em milho safrinha, principalmente quando é consorciado com braquiárias. Essas cigarrinhas sugam a seiva da planta e injetam toxinas, e isso vai provocar aquele amarelecimento característico que é conhecido como queima. Bom, aqui nós temos ninfas de pulgão. Esse pulgão é o pulgão preto, pertencente à ordem Hemiptera e à subordem Stenorrhyncha. Também pertencem à família Aphididae. Esses insetos gostam bastante, eles atacam bastante couve, repolho, cebolinha, salsinha, entre outros. Esses especificamente foram coletados da salsinha. Esses insetos atuam na sucção da seiva e liberam toxinas na planta, além de se multiplicarem muito rápido. Aqui a visualização fica mais difícil, mas eu vou anexar uma foto deles vistos em microscopia. Então, essa é uma ninfa de percevejo, pertencente à ordem Hemiptera e à subordem Heteroptera. Foi encontrado numa lavoura de milho em Irati, no dia 28 de julho. E agora eu vou falar um pouco sobre a identificação dele. Basicamente é pela sua cor, né? Como a gente pode ver aqui, ele consiste apenas no vermelho e no preto. Tudo indica que é uma ninfa do percevejo vermelho, né? Pela sua cor, e pelo o local onde foi encontrado, né? A diferença da ninfa para o inseto adulto é a localização do ataque, digamos assim, porque a ninfa ela também causa prejuízo à cultura. A ninfa ela se encontra mais na parte inferior da planta, na parte de baixo, o inseto adulto é mais na parte superior. Ambos têm a mesma função, digamos assim, ele se alimenta da planta. As plantas que são atacadas pelos percevejos, elas deixam os seguintes sintomas, né? Alguns furos na sua superfície, que podem levar a perda da planta, né? Que seria em casos graves, ou apenas na parte estética, digamos assim, da planta. Pode não causar nenhum problema. Mas geralmente, quando a plantação sofre ataque de percevejo, ele leva ao murchamento do grão, né? E a perca de peso, né? Ou seja, é um grande prejuízo para o produtor, né? Porque a maioria das produções, se não todas, são calculadas pelo peso. Então, esse é um grilo, pertencente à ordem Orthoptera e à subordem Encífera. Foi encontrado na cidade de Irati, no dia 5 de agosto. E agora vamos a umas chaves de identificação, né? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a diferença do grilo para o gafanhoto, né? Que seria a principal diferença as antenas, né? Você olhando as antenas, você já difere um do outro. Porque o gafanhoto ele possui as antenas mais curtas, né? E mais grossas, né? Mais espessas. Já o grilo não, possui duas antenas finas aqui, como a gente pode ver, e longas, olha. Você pode ver que ela é bem fininha e longa, possuindo até 30 segmentos, dependendo do inseto. E
As suas pernas posteriores são saltatórias, né? Que ele usa para se locomover, né? Ele pula. Esse grilo aqui, ele pertence, ele estava passando pelo quinto instar, né, do seu desenvolvimento. Aqui no vídeo não vai dar para perceber muito bem, mas aqui nas costas dele tem um início de formação das asas, já. Não são as asas completamente formadas, mas já tá iniciando. Ou seja, ele já estava passando já para a fase adulta, digamos assim. E a importância agrícola dele seria a mesma importância, digamos assim, do gafanhoto, né? Por causa que ele come bastante. Porém, ele só leva grandes perdas quando num número elevado de insetos, né? Como foi o caso dos gafanhotos que aconteceu agora pouco tempo atrás, que vieram devastando as culturas, né? Por causa que ele come bastante, né? E quando chegam aquelas nuvens de grilos ou de gafanhotos, eles depredam a maior parte das culturas, levando a grandes percas, né? E grandes prejuízos também. Aqui nós temos uma larva carabiforme. Normalmente, as larvas carabiformes possuem uma segmentação nítida, mas não tão acentuada. Normalmente são consideradas uma variação das larvas campodeiforme e possuem um corpo quitinizado. A larva carabiforme pertence à ordem Coleóptera, à subordem Adévaga e à família Carabique. Normalmente, esses insetos são predadores na agricultura. Então essa é a lagarta do cartucho, né? Ou lagarta militar, que é pertencente à ordem Lepidoptera e foi encontrada na cidade de Irati no dia 16 de agosto. Eu vou falar um pouco sobre as chaves de identificação dela. Aqui a principal chave para identificar uma larva eruciforme, né, que seria o caso dessa, é a presença das pernas abdominais, né, que seriam essas quatro secções de pernas aqui, que são pernas falsas, ou seja, ela não utiliza essas pernas para se locomover, né? Ela utiliza apenas as pernas torácicas, que são essas da frente, aqui, ó, esses três pares. A sua cabeça é distinta, né? A gente pode ver qual é o lado da cabeça e qual é a parte traseira dela, que seria essa aqui. O seu corpo é comprido e a coloração dela aqui ela acabou escurecendo devido à morte, né? Depois da morte ela acabou perdendo a coloração dela, ficou preta, escura. E vou falar um pouco sobre a sua importância, né? Que como ela é mais presente na cultura do milho, eu vou usar o milho como referência. Ela corrói a parte da folha, né, a área foliar do milho, diminuindo o impacto da luz solar na planta, diminuindo o índice de fotossíntese, né? Ou seja, vai deixar mais lento ou pode nem ocorrer o desenvolvimento da planta, né? E ela pode atacar também outras partes da planta, não apenas nas folhas. Um exemplo é a área basal da planta, onde fica, digamos assim, o coração. Ela acaba corroendo aquela parte e matando a planta, que seria a doença do coração morto, como o próprio nome já diz, né? Ela corrói a parte principal da planta e a planta não se desenvolve, ela fica estagnada, morre. É isso aí então. Essa é a lagarta do cartucho. Aqui nós temos uma larva cerambiciforme. A larva cerambiciforme possui a cabeça distinta, as pernas torácicas são ausentes e as projeções laterais parecem uma sanfona. Essa larva é conhecida como a larva do serrapau ou serrador, pertencente à ordem Coleóptera, à família Cerambicidae e à subordem Polífaga. Os serrapaus são considerados pragas importantes pelo número de plantas hospedeiras e pelos danos que causam em determinadas espécies florestais, pois as suas larvas se alimentam de material lenhoso, como
troncos e galhos de árvores, podendo ser árvores vivas ou mortas. Então, essa é uma larva de bicudo. Como a gente pode ver, ela é curculho uniforme, né, devido às suas características, que seria a ausência das pernas abdominais. A cabeça é distinta, como a gente pode ver a cabeça dele aqui. E ela é uma larva encurvada, como se fosse em formato de C, digamos assim. Aí ela é pertencente às larvas curculiuniformes. E ela não possui pernas, né? Ela é ápoda. Então, o bicudo, ele ataca principalmente a cultura do algodoeiro, né, que é o mais conhecido. Ele acaba prejudicando apenas a produção, ou seja, se a gente olhar a planta, ela se desenvolve, as raízes bem, as folhas, o caule se desenvolve bem, apenas a parte da produção, que seria onde produz o algodão, que é prejudicado e leva a grandes perdas. O bicudo ele é da ordem Coleoptera, da subordem Polífaga e da família Curculionidae, que vem da origem do curculiforme, né, que é o formato do seu corpo. Aqui nós temos a larva arame, uma larva elateriforme, pois ela possui a cabeça distinta, as pernas torácicas estão presentes, os pseudópodes são ausentes e possui um corpo quitinoso. A larva elateriforme pertence à ordem Coleoptera, à subordem Polífaga e à família Elateridae. A larva arame é uma praga inicial que danifica as sementes do milho logo após a semeadura. Portanto, é uma praga da cultura do milho. Ela também pode afetar o sistema radicular do milho e algumas gramíneas também podem ser afetadas. Sendo assim, ela causa a morte da planta, como consequência a grandes perdas econômicas. Então, esse é uma larva vermiforme da ordem Diptera, mais conhecido como berne, e foi coletado em Irati no dia 2 de agosto de 2021. Como eu disse, é uma larva vermiforme, né, por ter as pernas abdominais ausentes, cabeça indistinta, porção anterior do corpo afilada e porção posterior truncada. Tem grande importância na área da pecuária devido a ser uma parasita muito presente no gado, o que leva a grandes quebras e grandes prejuízos. Temos aqui exemplos da larva escarabeiforme, pois a cabeça é distinta, as pernas torácicas estão presentes e as pernas abdominais ou pseudópodes são ausentes. E a curvatura do corpo é em forma de C. Essa larva escarabeiforme pertence à ordem Coleoptera, à subordem Polífaga e à família Scarabaeidae. Essas larvas são subterrâneas. Seus danos são decorrentes da destruição de plântulas, as quais são puxadas para dentro do solo e acabam secando e morrendo pela falta de raízes, ou ainda originam plantas adultas pouco produtivas. Então, os sintomas podem ser murcha, amarelecimento, seca e até a morte da planta. Temos aqui uma pupa livre. Na pupa livre, podemos notar que os apêndices estão visíveis e afastados do corpo. Ou seja, podemos movimentar as estruturas aqui. Essa pupa é uma pupa livre de bicudo, da ordem Coleoptera, da subordem Polífaga e da família Curculionidae. O bicudo é muito conhecido por causar danos no algodoeiro. Eles promovem a redução da produção e da qualidade da pluma. Esse inseto é de maior incidência
e potencial de dano na cultura do algodão, mas pode ser encontrado em outros lugares. Esse, por exemplo, foi retirado de dentro da batata doce. Então, na fase larval, né, que causa destruição. Na fase de pupa, não. Então, e ele destruiu totalmente o tubérculo na fase larval. Eu vou adicionar uma imagem dele vista ao microscópio que pode se visualizar melhor as estruturas. Aqui nós temos exemplos de pupa obtecta. Podemos notar que seu apêndice está intimamente ligado ao corpo. Essas pupas são pertencentes à ordem Lepidoptera, que darão origem a uma borboleta ou uma mariposa. Na fase larval, elas são muito prejudiciais a várias culturas, como podemos citar de exemplo a lagarta do cartucho do milho. Então, essa é uma pupa coarctada da ordem Diptera, que foi coletada em Irati no dia 27 de julho. E assim como Berne, ela é um ancestral, digamos assim, da mosca, porque é a última fase de transformação até ela criar as asas e sair dessa exúvia. A importância é semelhante, né? Mais na área da pecuária, prejudicando os rebanhos e levando a grandes prejuízos. Como inseto bônus, eu trouxe aqui a ninfa de barata. Pode-se notar que suas asas ainda não estão desenvolvidas. As baratas pertencem à ordem Blattodea e à subordem Blattaria. Essas aqui são as baratas encontradas no lar, então elas pertencem à família Blattidae. Essas baratas têm papel vital como decompositoras de restos orgânicos. Além disso, elas fazem parte da dieta de muitos outros animais, como por exemplo aves, aranhas, lacraias, escorpiões.